Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias Coringão News, trazendo para vocês aí um videozinho aí do ESPN aí, né, desse pós-jogo aí, né, do Timão aí, com mais uma vitória aí de 2-1 aí em cima do Noroeste, né, o Neoquímica Arena, né. Então eu trouxe para vocês um videozinho aí do ESPN com os melhores momentos aí desse jogo aí e com as análises sobre esse jogo aí. Vamos acompanhar juntos aí. De mais uma vitória do Corinthians na temporada. Tudo bem, Mendo? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, o Corinthians venceu mais uma aqui na Neoquímica Arena, gols de Coronado e o Thales Magno, né, que vem brilhando neste Campeonato Paulista, quarto gol dele em 6 jogos pelo Paulistão. Corinthians que teve mais de 43 mil torcedores aqui na Neoquímica Arena nessa partida contra o Noroeste. O Corinthians que vem numa maratona de jogos, né? São 4 jogos em 9 dias, enfrentou a Ponte Preta na quarta-feira, teve esse jogo hoje contra o Noroeste, agora já na segunda-feira enfrentando o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte pelo Campeonato Paulista, e aí na quinta-feira da semana que vem, clássico contra o Palmeiras. Então, claro, o Corinthians já tinha um rodízio desde o início da temporada, vai mantendo este rodízio, jogadores diferentes hoje da partida contra a Ponte Preta, até o Yuri Alberto começando no banco de reservas, o rodízio do Ramon Dias nessa equipe do Corinthians. Corinthians que no começo do jogo parou no goleiro do Noroeste, o Felipe Alves, né? 2 vezes o Memphis Depay, primeiro numa jogada com o Thales Magno, depois ele tentou de bicicleta e nas 2 vezes ele parou no goleiro do Novo Horizontino. Mas aí depois de uma terceira vez que o Felipe Alves parou o Memphis Depay, no rebote o Igor Coronado fez o primeiro gol do Corinthians. No segundo tempo o Yuri Alberto entrou em campo, muito aplaudido pelo torcedor do Corinthians, e aí depois o Corinthians fez o segundo gol, e aí sim com o Thales Magno, como eu disse, 4º gol em 6 jogos neste Campeonato Paulista, mais uma vez decisivo. Pela primeira vez neste Campeonato Paulista, o Memphis Depay e o Thales Magno começaram como titulares, jogando juntos, começando como titulares. Noroeste ainda descontou no finalzinho, os 44 do segundo tempo, com Pedro Felipe, mas a partida acabou mesmo com a vitória do Corinthians, 2-1. Jogadores do Corinthians saíram de campo aplaudidos pelos torcedores. O Corinthians que chega a 15 pontos, assume a liderança provisória no Grupo A do Campeonato Paulista. Isso porque o Mirassol neste momento enfrenta o Velo Clube. Mirassol que tinha mais gols marcados que o Corinthians. Então vamos ver como vai terminar essa rodada, a classificação do Grupo A do Campeonato Paulista. Uma outra informação importante, o Corinthians divulgou os relacionados para o jogo, também a situação do departamento médico, e Rodrigo Garro teve sua situação atualizada. Ele que estava com uma lesão, agora está no período de transição. Então, mais perto de voltar ao time do Corinthians, jogador importante, o Rodrigo Garro. E o torcedor corintiano vai deixando, Edu, a Neoquímica Arena, comemorando mais uma vitória do Corinthians, 2-1 contra o Noroeste de Bauru, Edu. Valeu, obrigado, Mendo. Vai pra zona mista, vê se pega os jogadores, que a rapaziada quer acompanhar também. Ramon Dias, as palavras dos comandantes Ramon e Emiliano. Qualquer coisa, se levanta o dedo, a gente volta contigo aí, meu parceiro. Combinado? Combinado. A gente vai descer rapidinho pra zona mista, daqui a pouco a gente volta nesse Sport Center. Boa, garoto. Olha, e estou aqui com os meus companheiros comentaristas, já vou apresentá-los, mas antes, a informação de que o Clássico Sansão foi adiado em 45 minutos. Então, marcado para as 8h30, vai ter início às 9h15 da noite. A Vitória Leite trouxe a informação agora há pouco. Agora sim, Paulo Silas, Breiler Pires, Zé Elias. Tudo bem, meus companheiros? Corinthians ganhou mais uma, é o líder entre todos os times na classificação geral, o que pode fazer diferença no mata-mata nas próximas fases do Paulistão, né, Zé? Boa noite, Edu, boa noite, Breiler, boa noite, o meu querido Silas, aquele que eu bati figurinha quando eu tinha 5 anos de idade. Bateu muito? Poxa vida, era figurinha carimbada, era difícil, aquela com estrelinha. Sabe aquele que vinha no chiclete antigamente? Era assim. Mas assim, boa noite a todos. Eu acho que foi um bom jogo. O Corinthians consegue, se ele mantiver, né, esse ritmo aí e mantiver a posição, se eu não me engano, tem o direito de jogar todas as semifinais, todas as partidas decisivas em casa, né? Eu não sei a final, porque acho que não sei se até a final consegue, mas o importante quartas de final, semifinal. O importante é que o Corinthians consegue manter pelo menos um padrão de jogo. Hoje entrou com uma forma diferente de jogar. Coloca o Ranieri centralizado, o Coronado um pouquinho mais atrás, o
o Memphis como um camisa 10 ali no lugar do Garro, né, que seria essa posição, e aí ele adianta o Tales junto com o Romero ali na frente para fazer os dois centroavantes. O Corinthians, no primeiro tempo, eu acho que faltou um pouquinho mais de ritmo, um pouquinho mais de intensidade para movimentar um pouco mais essa equipe do Noroeste. Para mim, uma equipe muito limitada, uma equipe que o Corinthians poderia... E nesse gol a gente vê, né, Zé, o espaço que a defesa do Noroeste dá, tanto para o Garro, para o Memphis Depay para chutar à vontade, quanto para o Coronado para entrar. O Carrilho foi muito esperto na cobrança de escanteio também, acelerou e achou o Memphis sozinho. O Corinthians, ele chutou, esse aí foi uma belíssima jogada, né, do Coronado, mas o Corinthians criou três oportunidades, se não me engano, no primeiro tempo, 2 das quais foram criadas por erros do Noroeste, né? Então ele soube aproveitar. Chama atenção, eu já falava desde o ano passado que quando ele chegou o Corinthians mudou a forma do Corinthians jogar e ajudou um pouco mais o Yuri, depois ele teve uma lesão, mas para mim Tales Magno esse ano briga para ser titular. É um jogador que acrescenta muito a equipe do Corinthians, alivia muito, ele dá muitas opções para quem joga no meio campo. Eu acho que o Ramon tem que olhar com um pouco mais de carinho para ele aí. Eu acho que o Memphis foi um pouco abaixo daquilo que se espera dele. Ele mesmo estava contrariado, né? Em errar alguns lances. Eu acho que ele está um pouquinho abaixo daquilo que se espera dele, pela qualidade, por aquilo que ele apresentou. Mas, de um modo geral, eu acho que é uma vitória importante. O vestiário, todo mundo sorri, né? Porque quando você ganha, todo mundo fica alegre, contente. E o posicionamento do Corinthians no campeonato também é bom. Só não pode tomar o gol que tomou. O gol que o Corinthians tomou, a defesa do Corinthians não pode. Tem que ter um pouquinho mais de atenção. André Ramalho, experiente do jeito que tem que ficar um pouco mais atento. O São Paulo, com esse mesmo lance, ele poderia ter feito criado outras oportunidades, mas o centroavante do São Paulo, eu até esqueci. O Caleri, desculpa. O Caleri ele era lento, então ele não puxava essa velocidade, mas o posicionamento do Caleri é o mesmo que o posicionamento do jogador do Noroeste. Então o Corinthians tem que ter um pouquinho mais de atenção nisso para não tomar um gol como tomou. Daqui a pouco a gente vai ver de novo o gol do Noroeste, né? O Cicinho encontra um belo lançamento ali, o Pedro Felipe quem faz. Ô, Breler, o Corinthians então com mais uma vitória e o Tales Magno pedindo passagem, né? O 4º gol dele, ele ganhou elogios do Ramon na vitória contra a Ponte Preta, que fez o gol decisivo, e agora marca mais um, tá pedindo passagem. É isso, Edu. Boa noite para você, para o Zé, para o Silas, para o Fã de Esportes. O Tales Magno começa muito bem a temporada e até no desenho que o Corinthians entrou hoje, como destacou o Zé, com menos um volante, aí até forçado também, suspensão do Alex Santana, do José Martínez, o Ramon Dias vai jogando em casa também, precisando do resultado, vai com essa formação um pouco mais ofensiva. E apesar do Romero ter ficado ali meio sem lugar, fez praticamente a referência de ataque hoje, e o Tales Magno se movimentando mais, é uma formação interessante e pela primeira vez o Ramon Dias abriu mão dessa ideia com 3 volantes, que foi muito bem sucedida no Corinthians nessa sequência de vitórias. E é interessante porque consegue acomodar mais gente no ataque. E acomodando mais gente no ataque, cabe o Tales Magno. Hoje, e eu concordo plenamente com o Zé, o Tales Magno é um jogador que precisa ser cotado como titular. E aí não é uma certeza, não é para todos os jogos, até porque o Corinthians tem uma maratona pela frente. Já joga a segunda de novo. Exato. E o Tales Magno, ele tem muitas virtudes. Uma delas, ser um atacante que também é um articulador. Tem capacidade de criar jogadas. Outra ele tem capacidade de se adaptar em várias funções. Então, ele, eventualmente, com a capacidade de se mover, ele pode fazer a referência, ele pode fazer uma jogada de pivô, como marcou hoje no 2º gol do Corinthians. Então, ele tem essas virtudes. E são 6 jogos do Corinthians do Campeonato Paulista, 4 gols do Tales Magno. Tales Magno precisa de menos de 3 finalizações para marcar um gol. Começa muito bem, com muita confiança, e faz bem o Ramon Dias aproveitar um jogador nesse momento, porque não pode se inviabilizar a ideia de ter 3 jogadores lá na frente. E pelas características dos 3, Memphis, Yuri Alberto e Tales Magno, dá jogo. É possível montar um time com 3 atacantes com essas características. Óbvio, abre-se mão de um volante, e aí vai ter o articulador, como foi o Igor Coronado hoje. Quando voltar o Garro deve retomar a posição. Mas esse desenho do Corinthians também é muito interessante, dependendo do jogo. Para Libertadores, por exemplo, principalmente no jogo em casa,
O Ramon Dias pode considerar essa formação e o Thales Magno, ele entende que a concorrência é alta, Yuri Alberto e Memphis terminaram muito bem, mas já coloca uma pressão, não necessariamente nos dois, mas no elenco do Corinthians, aumentando a competitividade. E quando a gente olha para esse momento do Corinthians, é muito positivo que se tenha isso. Hoje, se existir um problema para o Ramon Dias, é pensar em encaixar o Thales Magno, não é falta de jogador, falta de profundidade do elenco. Então, em comparação ao ano passado, por exemplo, nessa altura, o Corinthians agora, com 15 pontos, já superou a pontuação no Paulista do ano passado, em que terminou com 14 e não se classificou na primeira fase. Então, para o Corinthians, é ótimo que esteja vivendo não só esse momento, que a gente sabe que ainda é um momento de ajuste, de encaixar melhor o time, e o Corinthians ainda pode jogar melhor. Hoje, contra o Noroeste, não foi um exímio jogo do Corinthians, mas é um momento propício para o Ramon Dias testar variações, e acredito que hoje ele saiu com uma boa impressão do que viu desse time funcionando com mais um atacante e principalmente pela possibilidade de encaixar o Thales Magno como titular nesse esquema. E o Rodrigo Garro ainda sem condições de jogo, mas o Ramon já disse que logo estará de volta, né? E aí fica todo mundo pensando no jogo contra a Universidade da Venezuela, que é Libertadores, que é mata-mata. Será que o Rodrigo Garro vai ter condições? De qualquer forma, Silas, me parece que o Coronado está muito bem na função que é a do Garro, né? E o Ramon tem várias opções, realmente. Ele está testando e o Corinthians só faz ganhar. Tirando a derrota contra o São Paulo no Clássico, é só vitória, né? Boa noite, né? Boa noite, Edu. Boa noite, Zé Elias. Boa noite. Colecionou a figurinha dele, não? Não. Eu vou começar a falar suas passagens pela Inter de Milão, que, né? Sim, Breler, um abraço, Breler, pro fã do esporte também. A figurinha é difícil, quando a gente olha do Corinthians de trás para frente, a gente vê um goleiro que amadureceu, a gente vê um goleiro que, na saída do Carlos Miguel, todo mundo ficou muito preocupado. Puxa, o que vai ser agora? O que vai ser agora? O Carlos Miguel sai daqui com uma polêmica tremenda e vem o Hugo, com toda aquela situação do Flamengo, de ter falhado naquele jogo contra o São Paulo, que o Brenner rouba a bola dele no Maracanã, faz o gol, tomou uma bronca até do Zico, né? Tem hora para fazer isso, não era momento e tal. Ficou um pouco vislumbrado, mas hoje você vê um goleiro seguro, pegou hoje algumas bolas em momentos delicados do jogo, importantíssimas, assim como tem feito em todos os jogos. Aí você vem de trás para frente, o André Ramalho está jogando uma barbaridade. Isso faz crescer o Léo Maná, o Matheus Bidu, que está ali do lado esquerdo, crescendo. Aí você vê mesmo o Martínez fora, suspenso, o Ranielli voltando aos seus melhores momentos, Carrijo, ou seja, o time está encorpado, está com elenco. E lá no meio, hoje ele coloca o Romero e o Thales Magno na frente e o Depay, o Memphis Depay um pouquinho atrás. Então ele tem o Memphis Depay, ele tem o Coronado, ele tem a volta do Garro daqui a pouco, o Thales Magno voltando muito bem, fazendo gols, e ele é um excelente jogador. Deixa o Wesley, o Corinthians libera o Wesley, porque já estava na mira do Thales Magno, então traz o Thales Magno a esse jogador. E o rodízio, essa maratona de jogos, está fazendo com que o Ramon Dias e o filho dele, o Emiliano, consigam utilizar muito o jogador. O Charles tem entrado muito bem também nos jogos. Hoje deu o passe pro Thales fazer o segundo gol, né? A derrota para o São Paulo não atrapalhou a caminhada, porque até o momento... Isso é importante, virar a página, né? Porque até o momento do gol do São Paulo, o jogo estava muito igual. Uhum. E aí o Lucas faz um gol de cabeça. Um golaço, tudo bem, pulou no meio da zaga lá. E faz o gol, mas aí depois começam a acontecer os erros individuais. Não é que o Corinthians perdeu para o São Paulo com erros coletivos. Perdeu numa bobeira ali do Carrijo, que foi sair jogando, falhou, o Oscar se aproveitou e fez o gol. E já no finalzinho do jogo, o Lucas, numa jogada que teve muito mérito, mas teve um pouco de felicidade e sorte também. Na hora que ele dá o último drible, a bola reboteia na canela dele e vai para frente. Aí, categoria do craque de tirar do goleiro. Mas isso aí não afetou. Já um jogo difícil contra a Ponte Preta na sequência, lá em Campinas. A chuvarada, né? Thales Magno vai lá e 1-0 com o gol dele. Então, assim, é um elenco que está se fortalecendo e o Ramon Dias tentando não só fazer um rodízio, mas também mudar um pouco o sistema, porque está todo mundo agora de olho no Corinthians. O Corinthians vinha até o jogo do São Paulo, acho que eram 10 vitórias seguidas, quando perde para o São Paulo lá no Morumbi. Então, assim, está tudo bem, correndo bem.
tudo para ser um ano vitorioso. O Memphis Depay tá triste, é lógico, dá uma bicicleta, a bola não entra. Teve uma que, aquela ali, o craque não pode perder, né? Ele, o goleiro, ali vira o pé, ele achou que estava dado o gol e o goleiro foi mais feliz do que ele e saiu um pouco frustrado do jogo. Concordo com o Zé, ou não sei se foi o Zé ou o Breler que falou, acho que ele ainda não está na forma melhor dele, mas vai chegar lá. Só para pontuar, que ali é o momento em que o Rodolfo, o defensor do Noroeste, é expulso, né? E aí, então, com 10, o Noroeste vai lá e olha o gol aí, olha o passe do Cicinho, que beleza, ó. É um passe bonito, quer dizer, mas foi você que falou do André Ramalho? O posicionamento do André Ramalho, ele... Foi lento também? Foi, ele não esperava... O Hugo também não precisava sair, né, Zé? Mas ele não esperava o rapaz fazendo... O rapaz do Noroeste, o jogador do Noroeste, fazendo o facão atrás dele, ó. Pedro Felipe faz o gol. Ele tá vendo a bola, ó, mas só quando ele vê, o jogador já tá atrás dele. E aí é uma falha de comunicação. Acho que é o Léo Maná ali. É aquela coisa de confiança. Não, estamos com 1 a mais, 2-0 em casa, tá tudo bem. Mas não pode, né? É que nem goleiro. O goleiro, às vezes, a bola não vai nele, ele tem que estar sempre atento. Zagueiro, volante também. Não dá para desligar em momento algum. É isso, fiel. Espero que tenham gostado do videozinho que eu trouxe para vocês hoje, com todas as informações, análises e melhores momentos aí desse pós-jogo aí do Corinthians contra o Noroeste aí, né, pelo Campeonato Paulista. Mais uma vitória do Timão aí de 2-1, né, 4 vitórias aí, pelo mesmo resultado de 2-1 para esse Campeonato Paulista nessa nova temporada de 2025 aí, né. Timão que vem fazendo um grande desempenho em todos os jogos aí, né, apesar com alguns jogos com time misto aí, e time reserva, e depois mesclando com os jogadores titulares. Nesse jogo específico de hoje, entrou com os titulares aí, e alguns ali no banco, ali, como o Thales Magno, tá na dúvida ainda, mas todos estão pedindo o Thales Magno como titular aí, né? O que vocês acham? O Thales Magno tem vaga aí do time titular, do Timão? Como é que o Ramon Dias vai fazer aí para poder encaixar o Thales Magno nesse time aí como titular, né? Porque tem o Roberto ali, o Memphis Depay ali, né? Então, o Ramon Dias vai ter um trabalho bom aí, se a Fiel mesmo quiser aí que o Thales Magno seja titular, porque vem mostrando um bom desempenho aí, né? 4 gols aí na temporada 2025 aí, um número bem expressivo. E já estão pedindo o Thales Magno como titular, hein, galera? O que vocês acham aí? Deixa nos comentários aí o que vocês acham de Thales Magno titular ou não. Então é isso, galera. Vem trazendo esse videozinho pra vocês aí. Trago de 2 a 3 vídeos por dia para vocês, com todas as informações a respeito do Timão aí, né? Timão que tem como a próxima etapa aí, o joguinho já segunda-feira aí, né? Depois de amanhã aí, joga contra o Novo Horizontino, na casa do Novo Horizontino aí, né? O jogo acontece às 21h30 e depois na quinta-feira o tão e famoso derby, né, contra o Palmeiras na casa do Palmeiras. É esse jogo aí que vai dizer muito sobre o Timão aí, né? Espero que até lá já podemos contar com o Garro, né? Rodrigo Garro, mas apesar de que e o Coronado, e como podemos ver do jogo aí, vem fazendo um bom jogo também, né, no lugar do Rodrigo Garro ali, né? O Coronado chegou a fazer o gol hoje aí, e o Thales Magno também. Então são 2 jogadores aí, o Timão tá bem de elenco aí, né? Estão suprindo bem as necessidades do Timão aí, né? Porque como esse calendário do futebol brasileiro aí é tão complexo, de muitos jogos aí, né? Como podemos ver, com o Corinthians fazendo aí 4 jogos em 9 dias, é muita coisa. Então o Ramon Dias veio mesclando os jogadores aí para poder aliviar para uns, descansar um pouco os outros. Eu sei que muitos não entendem essa situação de descanso de jogador, acho que tá recebendo, tem que jogar, mas não é assim também, porque tem questão de lesão e tudo mais. Jogadores que já estão, né, já vêm de lesões, então não pode estar forçando muito. Então é muito importante esse rodízio que o Ramon Dias vem fazendo, até porque ele testar um pouco o time ali também, né? Ver como é que vai ser o entrosamento dos jogadores, e vem dando muito certo por sinal, né? Então vamos contar que o Timão venha fazendo bom desempenho nesses jogos aí sim, nos próximos jogos também, cada vez melhor sempre aí, né? A poder bater de frente com todos os times que vai pela frente aí, e o Palmeiras que se prepare aí, né? Nessa quinta-feira aí, que nós vamos pegar ele de jeito aí e vamos ganhar mais um jogo em cima deles aí, né? Então deixa nos comentários aí o que você vem achando do Ramon Dias aí, nesse esquema tático que ele vem fazendo aí, nessas mexidas que ele vem fazendo no Timão aí, nesses jogos aí. E se der, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal para estar ajudando a gente também, tá acompanhando aí, vem trazendo 2 a 3 vídeos pra vocês aí por dia. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!